A gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre sucessão na Câmara dos Deputados. Os principais pré-candidatos à sucessão de Arthur Lira, na Câmara, organizaram nessa semana em Brasília festas ali com o objetivo de atrair o apoio de deputados e viabilizar seus nomes para a disputa. A reportagem é de Carol Rosito. Lira não pode mais se reeleger, então tenta transferir seu capital político ao nome de sua escolha. Ele tem repetido que irá anunciar o nome de seu candidato à presidência da Câmara em agosto. Um dos favoritos para receber o apoio de Lira, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, recebeu 12 ministros do governo Lula em sua festa de aniversário nesta semana. Entre eles estavam Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. A presença de Rui Costa foi uma surpresa, já que ambos são adversários políticos na Bahia. É atribuído ao chefe da Casa Civil, inclusive, o veto que impediu Elmar de integrar o ministério de Lula. Entusiastas da candidatura do líder do União Brasil entendem que a presença do ministro pode ser um indicativo de que já não há objeção do Palácio do Planalto ao nome do deputado. Entretanto, o que roubou a cena na festa foi o aperto de mão entre Lira e Padilha. Em abril, o presidente da Câmara chamou o ministro de desafeto pessoal e de incompetente. Além de Elmar, despontam como pré-candidatos Marcos Pereira, do Republicanos, e Antônio Brito, do PSD. Brito também ofereceu uma festa aos colegas da Câmara nessa semana e reuniu desde ministros de Lula até alguma das principais lideranças do bolsonarismo. Se na Câmara a situação está em aberto, no Senado o clima é diferente. A expectativa é de ver Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, voltar à presidência, cargo que já ocupou entre 2019 e 2021. Cristiano, qual a sua aposta hoje? Bom, eu acredito que o Arthur Lira vai ser um cabo eleitoral importantíssimo, Caio, para quem acreditava que o prestígio dele seria reduzido, né, no último ano de mandato dele como presidente da Câmara, se enganou. Ele prometeu votar a reforma tributária antes do recesso parlamentar e cumpriu. Então, mostra a capacidade aí de articulação, a força do Lira que mantém muito forte. Então, acho que a candidatura ali apoiada por ele tem uma chance muito grande. Então, hoje, o candidato mais forte é, sim, Elmar Nascimento. O que pesa contra o nome de Elmar Nascimento, e isso, em geral, gera algum tipo de incômodo no Congresso Nacional, é de um mesmo partido, que é a União Brasil, comandar as duas casas. Nesse caso, Davi Alcolumbre, que também é a União do Brasil, tem uma eleição praticamente certa. O que a gente vê, vamos dizer assim, de disputa acirrada na Câmara, a gente vê de marasmo lá no Senado, porque todo mundo dá a eleição de Davi Alcolumbre como certo. Ô Daniel, e o governo está como nisso aí? Não tem muito que o governo possa fazer ali. O governo não é um ator principal, não é protagonista nessa disputa. O governo pode se dar mal, isso sim. Eu vejo hoje, Caio, de algumas semanas para cá, a candidatura na Câmara que mais tem se fortalecido, meu sentimento, é a de Elmar Nascimento. Aí você tem várias questões. A maior bancada hoje na Câmara é a do PL, tem 95 deputados. Então, é um apoio substantivo. E o PL não casou ali com o Marcos Pereira. O PL também resiste ao Antônio Brito. Então, você tem uma possibilidade de composição ali do Elmar com PL de oposição que daria ao PL a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados. E aí, Elmar Nascimento tem ali um apoio que vai sendo construído com bastante solidez, porque ele tem o Centrão, tem União Brasil, tem PP, tem alguns outros apoios ali de PSB, PDT, fechados, está atraindo o PL e aí sobra pouca possibilidade para o governo de ser um protagonista. O governo não vai colocar os seus ovos na cesta de um potencial perdedor, seja qual for esse outro candidato que rivalize. Então, qual é a mensagem que está chegando ao Palácio do Planalto de quem desponta como favorito na Câmara, que é o Elmar Nascimento? Olha, eu não aceito vetos. A gente
esse grupo, Elmar Nascimento, Arthur Lira, só diz o seguinte para o Palácio: a gente não pense, você pode até discordar da nossa candidatura ou até apoiar outro candidato, mas não vetar um candidato, ou seja, se mobilizar contrariamente a esse candidato. Aí pode dar ruim, inclusive forçar a uma retirada ali, uma ruptura do União Brasil, que é o partido de Elmar Nascimento e que tem 3 ministros no governo. Já? Caio, eu concordo com os dois. Como vou discordar dos dois? De fato, o governo está numa situação muito complicada e a grande estratégia agora, o grande desafio para Elmar Nascimento e para Arthur Lira vai ser, de fato, conquistar o governo. A estratégia ela envolve exatamente essa tentativa de que o governo ele não se mova, não se movimente para tentar atrapalhar, e a gente vê algumas sinalizações de que isso não vai acontecer, como a presença, por exemplo, de Rui Costa nesse festão em Brasília, em torno da candidatura de Elmar Nascimento. Então, a gente vê uma força muito expressiva por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação a essa articulação, conseguindo transformar um candidato que antes era discutido se teria ou não teria força para chegar ao final como um candidato competitivo, mas Arthur Lira mostra mais uma vez o quanto é um presidente da Câmara forte, talvez o presidente da Câmara mais forte desde Eduardo Cunha, e consegue consolidar uma candidatura mesmo sem esse apoio da bancada, da federação ali encabeçada pelo PT, que tem 80 deputados. Então, o grande desafio para o governo vai ser, de fato, não atrapalhar essa articulação e tentar se mostrar alheio, não se mostrar alheio, perdão, se mostrar, na verdade, talvez não entusiasta, mas que não recusaria esse nome até para não criar problemas com o presidente da Câmara. A grande resistência, de fato, do PT embarcar nessa candidatura é, de fato, que a União Brasil comandaria as duas casas. E como a gente vê, não é um partido muito fiel, mesmo sendo base ali, uma base meio turva, porque de vez em quando, inclusive, se posiciona de uma forma, inclusive, muito contundente contra os interesses do governo. E tem candidato a presidente em 2026. Aqui em São Paulo está namorando Pablo Marçal ou é Ricardo Nunes, ou seja, anti-Boulos. É um partido, para fins de coalizão governista, problemático. E a grande piada que rola em Brasília é que já estão discutindo a sucessão de Davi Alcolumbre, Porque essa aí é dada como certa. Enquanto na Câmara a gente vê essa bagunça, no Senado a eleição de Davi Alcolumbre é dada como certa. Ô, Cristiano, em termos de agenda econômica, eu tenho uma dificuldade de enxergar uma diferença de perfis dos três. Você vê a agenda econômica fluiria melhor com um, com o outro? Eu estou falando em termos de uma agenda econômica fiscalista, enfim, qual que é a sua visão? Tem uma diferença dos três? Colocando o Marcos Pereira aqui na roda também, que é o vice-presidente, e está também nessa luta ali para consolidar seu nome. Caio, eu não vejo uma diferença muito forte de agenda, não. Acho que até, inclusive, a agenda ela já está relativamente dada, Caio, que a gente vai ter, porque a gente ainda tem a regulamentação da reforma tributária andando, a gente tem a reforma do imposto de renda, muito provavelmente pode ser que entre uma agenda sobre revisão de benefícios tributários, É óbvio que existem algumas questões pontuais que um ministro que um senador, um deputado acaba pautando, especialmente na questão de costumes, essa questão, por exemplo, da autonomia financeira do Banco Central. O que a gente percebe é que o Davi Alcolumbre parece ser mais favorável do que o Rodrigo Pacheco, por exemplo. Mas são diferenças, como eu disse, marginais. Eu acho que, efetivamente, vamos dizer assim, a agenda já está dada aí para algum tempo aí à frente, Lembrando que essa agenda econômica ela continua ainda muito centrada nessa questão fiscal, Caio. Acredito eu que o governo vai ser muito cobrado no próximo ano de 2025 de mostrar uma agenda estrutural mais consistente, como, por exemplo, o retorno aí da discussão em torno da reforma administrativa, por exemplo. Ô Daniel, agora pode falar, por favor. Não, eu só queria pegar carona nessa sua pergunta para o Cristiano Noronha para lembrar que os 3 candidatos à presidência da Câmara são de partidos do Centrão. Elmar Nascimento do União Brasil, Marcos Pereira do Republicanos, Antônio Brito do PSD. E são partidos que têm, claro, diferenças internas, mas que, em linhas gerais, são partidos
pró-mercado, que defendem uma agenda mais liberal na economia, que estão com o governo em medidas de ajuste das contas públicas, mas que têm um discurso muito forte de não criação de mais impostos, de não elevação de carga tributária, e que sempre apoiaram o que Arthur Lira já vem defendendo, que é o não retrocesso em alguns pontos que são tidos como muito cruciais. Por exemplo, não haverá retrocessos na independência do Banco Central, não haverá retrocessos em privatizações já feitas como a da Eletrobras, não haverá retrocessos em marcos legais como do saneamento básico. Nesse ponto, não há nenhuma diferença entre o que foi o último biênio de Arthur Lira e o que será a presidência de qualquer um desses 3 candidatos agora. Agora tem um ponto de agenda que a gente precisa colocar na mesa. Vamos lembrar que o PL do Bolsonaro tem a maior bancada da Câmara, salvo engano, 99%, isso varia, mas enfim, vamos colocar que 25%, 20% da Câmara é do partido do Bolsonaro. E tem o debate sobre a anistia, né, Vitor? Até que ponto um desses 3 estaria disposto a levar adiante, isso está na mesa de negociações, uma anistia ao Bolsonaro, aos bolsonaristas também do 8 de janeiro, porque isso já está na mesa. Você vê alguma possibilidade disso avançar, entrar num acordo político, PL, Valdemar da Costa Neto, dá os 100 votos do PL para um desses 3 candidatos e, em troca, eles pelo menos pautam a anistia que pode beneficiar o Bolsonaro, torná-lo até candidato. É um elemento, né, Caio, mas é um elemento perigoso, exatamente por essa questão do apoio do PT. Porque, apesar do PT, né, não ser o partido mais relevante nesse processo, talvez o PL, exatamente pelo número de deputados, seja inclusive mais relevante, existe essa preocupação de, pelo menos, ter uma boa relação ali com o governo. Então, acredito que vai ser um dos tópicos, mas acredito que não seja o tópico principal dessa discussão. Acredito, inclusive, que exatamente em linha com o que a gente tem visto acontecer sob a presidência de Arthur Lira, que continue, o governo e a Câmara dos Deputados, principalmente, continuem conversando mais do ponto de vista econômico, né? Porque a gente vê muita divergência entre as posições do Congresso Nacional, que se mostra, do ponto de vista de costumes, mais conservador do que o governo, mas do ponto de vista da economia, o Congresso dá os votos, né, em relação a essa agenda propositiva, né, encabeçada ali pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que virou, de fato, o queridinho da Faria Lima e apoia, né, agora, principalmente depois de muita pressão, medidas de redução do tamanho do Estado. Inclusive, sinalizou, por exemplo, né, que o governo poderia, inclusive, antecipar aquela revisão de mais de 27 bilhões de reais, né, previstas para 2025. Essa discussão poderia ser antecipada para já esse ano, né? Foi uma sinalização. Simone Tebet também, né, começou ali uma conversa interna para se rever benefícios e gastos tributários bem em linha com aquilo que defendia Fernando Haddad. E nessa agenda, independentemente de quem seja o próximo presidente da Câmara, o governo vai ter apoio, né? O próximo presidente da Câmara, provavelmente é o Omar Nascimento, vai encabeçar essa discussão e espera-se que tenha uma boa relação, inclusive, com o Fernando Haddad para dar vazão a essa agenda. Eu acredito que a principal articulação ela vai envolver, de fato, a agenda econômica se a gente perceber que a relação deve ser a mesma. E a gente vê o quanto Arthur Lira está se mostrando um possível ex-presidente da Câmara, futuro ex-presidente da Câmara, muito forte, né, que vai continuar provavelmente com muita influência no Congresso Nacional, muito diferente, inclusive, do que teve, por exemplo, o Rodrigo Maia, né, que, inclusive, foi para a iniciativa privada depois de voltar ali, né, para o baixo clero, né, deixar a presidência da Câmara, que é muito difícil, né, Caio? Eu tenho a impressão que o Rodrigo Maia ele desencanou um pouco da vida política e foi para o setor privado. Porque O Bolsonaro cansou ele. Não, ficaram 5 anos, né? Ele ficou 5 anos ali. Ô, Cristiano, e tenho minhas dúvidas ali, porque eu acho que esse presidente da Câmara, os presidentes das câmaras, eles negociam a sucessão e no cargo, então isso dá uma força para eles. Agora, depois, esse presidente da Câmara é ex-presidente da Câmara, vai ganhar uma salinha especial ali, né? Que na Câmara dos Deputados os ex-presidentes ganham uma sala especial próxima ao plenário, mas perdeu a caneta. Você vê essa questão da anistia podendo entrar de alguma maneira, Cristiano, ou não? Isso aí é coisa dos bolsonaristas e do Valdemar que não deve ser levado adiante e se quer entrar nessas negociações?
Ô, Caio, eu acho que isso pode fazer uma parte da agenda do PL, sem dúvida nenhuma, porque interessa ao PL, obviamente, politizar essas questões jurídicas do ex-presidente. Então, eu acho que faz parte ali fazer esse tipo de pressão política, né? Mas eu acho que isso vai depender de muitos fatores, cara. Vai depender de como está a economia, de como está efetivamente a situação jurídica do presidente, quais são os fatos jurídicos que vão estar acontecendo nessa questão na esfera judicial também, o apoio popular. Eu acho que tem muitos fatores que efetivamente podem pesar nessa discussão. Acho que vai ser uma pauta que vai ser levada, sem dúvida nenhuma, pelos apoiadores do ex-presidente, mas que a chance de sucesso disso, hoje eu vejo como baixa, Caio. Mas eu acho que o que pode efetivamente alterar isso é a conjuntura, como eu falei.